Olá a todos vocês. É, Hoje nós vamos falar da aula de mineralogia aplicada para finalizar o curso, né? Então hoje seria a 11ª aula, onde nós vamos falar da classe 4, né, que é dos minerais dos halogenetos. Então, os halogenetos, nós temos entre eles, por exemplo, o cloreto de sódio, né, que no caso aqui nós temos a halita, a fluorita e um fluoreto de cálcio, né. Então, os halogenetos eles compreendem os minerais nos quais os únicos ou os principais ânions são os elementos halogenéticos. Por exemplo, o flúor, cloro, bromo, incluem compostos isodésmicos, né? A halita, que é um cloreto de sódio, e anisodésmicos, né? Que no caso a cliolita, que é um fluoreto de alumínio e sódio, né? Então, esses halogênios, especificamente o fluoro e o flúor, eles participam também da composição de outros minerais, como os silicatos, fosfatos, outros, né? Então, dos halogenetos, cloretos e fluoretos, né, são os mais frequentes na crosta, já que cloro e flúor são também elementos muito comuns, né? Então, a classe química desses halogenetos é caracterizada pelos íons eletronegativos: flúor negativo, cloro negativo, bromo negativo, acho que é irídio negativo. Esses íons são grandes, né? Tem uma carga somente de -1 e são facilmente polarizados. Nos halogenetos as ligações são puramente ligações iônicas, né? Então aqui nós temos a estrutura da halita, né, que é o cloreto de sódio, onde nós temos o que? As ligações iônicas, né? Aqui nós estamos falando do que? Um sistema cúbico, né? E também nós temos a estrutura da fluorita, né, que é o fluoreto de cálcio, onde temos uma estrutura cúbica, né, um sistema cúbico de face centrada, como ele diz. Então, esses fluoretos eles ocorrem normalmente em rochas de origem ígnea, né, veios preenchendo fraturas em rochas granitoides, pegmatitos, etc. E em rochas que sofreram ação de metasomatismo, casos de algumas rochas metamórficas, né? E esses cloretos eles ocorrem principalmente em rochas sedimentares de origem marinha, evaporitos, né, que nós vimos na aula passada, mas juntamente com brometos e iodetos. Podem ocorrer em zonas de oxidação, alteração supergênica de minerais e supergênica de minerais minérios, né? Então, os principais halogenetos são esses: a halita, que é o cloreto de sódio, que é do sistema isométrico; a silvita, que é o cloreto de potássio. E a silvita nós sabemos que aqui no estado do Amazonas é rico nesse cloreto, onde que ele é muito utilizado principalmente na agricultura, né? Então, nós temos um enorme depósito de cloreto aqui, onde nós já tivemos muitos estudos, principalmente pela Potássio do Brasil, que é a empresa que detém esse direito de pesquisa e que está tentando fazer a exploração desse material. Ah, professor, mas por que ainda não começaram a explorar? A região, nós temos uma das maiores minas jazidas do mundo de cloreto de potássio, silvita. Porém, o que dificulta um pouco é a profundidade que esse material se encontra. Em áreas, esse material está de 200 a 400 metros de profundidade. Tem regiões que estão até 800 metros de profundidade. Então, o mais difícil de você fazer esse tipo de exploração, né, que nem aqui no estado, é porque você tem muito material. Então, você não pode fazer uma mina de céu aberto, uma lavra a céu aberto, onde você tira o material de superfície e vai escavando. Não. Tem que ser uma mina de subterrânea, né, onde tem que escavar os túneis para a entrada de material, pessoal, maquinário e tudo mais, até a profundidade
do material, fazer as galerias e tudo mais. Então é muito profundo, então o custo é muito elevado, é muito alto para se investir. E também tem a nossa região, que nós estamos aqui, uma região que tem muita água, então profundidade, tem muita água, tem muitas complexidades para ter esse benefício, essa extração de minério aqui na região, né? Mas a gente espera que ao longo prazo se regularize tudo, que tenha os investimentos que estão tentando ser captados para poder fazer essa mineração aqui na nossa região, né? Outro seria a cerargirita, né, que é o cloreto de mercúrio, né, que ele é isométrico, carnalita, né, a tacanita, a fluorita e a criolita, né. Então nós temos diversos tipos de halogenetos, né, e aqui nós temos um dos principais, que é o que a gente vai mais encontrar, principalmente a fluorita, silvita, a alita e a clorita. Então, a alita, que é esse cloreto de sódio, ele é isométrico, em cubos, maciço, granular, ele tem uma clivagem cúbica, que é uma clivagem perfeita, é transparente, translúcido, tem um brilho vítreo, ele é branco amarelado ou lilás, mais difícil, né? Traço branco, dureza de 2 e 2,5, a densidade dele é baixa, de 2,1 a 2,6, ele é solúvel em água, né? Higroscópico, sabor dele é salgado, ocorre em evaporitos associados a gipsita e anidrita e nos calcários dolomíticos, né? Então aqui nós temos o exemplo do sal de alita, da alita, que é desse cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha, né? E aqui nós temos a silvinita, que é a associação desses minerais, principalmente do cloreto de sódio, do potássio, do sódio e do magnésio. Aí nessa silvinita, que é o que nós temos também na nossa região, onde está as camadas de silvita, está junto também as camadas de alita e a camada de carnalita. Então ela se torna uma rocha onde tem tanto a silvita, tem a alita, como também tem a carnalita. Então nós temos o cloreto de potássio, o cloreto de sódio e o de magnésio. Então aqui nós temos uma amostra aqui da CPRM, uma amostra de testemunho, né? Aqui a gente observa, aí aqui a gente observa o que? As camadas dela, do material, né? É onde que tem a diferenciação do material. Então, a fluorita, que é um fluoreto de cálcio, ela é do sistema isométrico, né, em cubos, é octaédrico e maciço. Ela tem uma clivagem octaédrica perfeita, né, é transparente a translúcido. Ela possui cores variadas, violeta, verde, amarelo, branco, rosa, incolor. O traço dela é branco, a dureza é 4, densidade dela é entre 3 e 3,25. Pode-se às vezes conter éteres, né, que são elementos terras raras. Ocorrem veios, pegmatitos, depósitos, pneumatólitos. É o principal mineral de flúor para a indústria química, né? Então aqui nós temos diversas amostras de fluorita, né, de cores bem diferenciadas, né? Lembrando que ele explica aqui que existem a concentração de elementos terras raras, né? Os elementos terras raras são aqueles elementos que não formam minerais, né? Mas sempre eles vão estar associados a outros minerais, né? Então, urânio, tório, alguns minerais que estão no final da tabela periódica, devido à baixa concentração, geralmente eles não formam minerais e sempre vão estar associados aos outros minerais. Então, hoje em dia, já está se fazendo muito essa mineralização, principalmente na China, que é desses elementos terras raras, são os elementos mais difíceis de se encontrar. Então, estão minerando, né, esses minerais mais fácil de você fazer o beneficiamento, como no caso da fluorita, que contém esse material, em alguns casos, para ser utilizado na indústria.
Então aqui nós temos uns exemplos também de fluorita, né? A amostra lá da CPRM. Olha os hábitos dela, é bem diferenciado esse material. E aqui nós temos uma fluorita num carbonato, né? Aqui é uma rocha, deixou de ser apenas o cristal, virou uma rocha de fluorita, onde nós temos associado geralmente a carbonatos. Então ele diz aqui que a fluorita ela apresenta a fluorescência, né? E criolita. A criolita ela é um fluoreto de alumínio e sódio. Ela é do sistema monoclínico granular. Ela possui cristais raros, né? Maciço geralmente, sem clivagem. A divisibilidade dela é pseudocúbica. Transparente a translúcido, ela tem um brilho ceroso, tipo uma cera a vítreo, pode ser incolor a branco, avermelhado e de marrom a preto, né? Ela possui um traço branco, dureza 2, 2,5, densidade baixa, 2,97, e ela sempre está associada, no caso a paragênese dela, com casterita, siderita, esfalerita, galena e etc. Então ela é um importante mineral de alumínio para a indústria siderúrgica, né? Então a gente também tem que entender muito essa questão da paragênese, que é a associação. Geralmente, aquilo que a gente viu em geologia geral, os materiais eles têm uma associação química. Então geralmente tem outros minerais que vão estar associados, né? E geralmente são os mesmos minerais. Então, às vezes a gente encontra alguma mineração através de minerais de associações que são feitas, né? Então, ela tem uma paragênese com casterita, siderita, esfalerita, né? E a galena, que é um sulfeto de chumbo, outra mineração também. Então, ó, uma rocha que pode ter associados a vários tipos de mineralizações. No caso do estânio, mineralização de estânio, de ferro, aqui da siderita, né, de chumbo, da galena. Aí alguns exemplos aqui da criolita. Então aqui nós temos a classe dos carbonatos, né? Então, esses carbonatos são caracterizados pela presença do radical CO3, né, em suas estruturas, capaz de interagir quimicamente com elementos metálicos bivalentes, principalmente cálcio, magnésio, bário, chumbo, ferro, manganês, cobre, zinco e às vezes sódio. Então, resultando em compostos com estruturas de geometria simples, trigonal, ortorrômbico, monoclínico. Em presença do íon hidrogênio, meio ácido, o radical carbonato ele torna-se instável e dissocia-se para produzir dióxido de carbono e água. Essa instabilidade é a causa dos ensaios comuns de efervescência com ácidos. Então, o ensaio é usado amplamente para carbonatos. Geralmente, quando a gente vai para campo, a gente leva um vidrinho cheio de HCl, que é carbonato, que é o ácido carbônico, né? Então, ácido clorídrico, quer dizer. Então a gente leva ele porque geralmente quando a gente encontra uma rocha carbonática, ela tem essa propriedade. Então é só você pingar em cima que ela vai começar a efervescer, tipo uma vitamina C. Então essa aqui seria a estrutura da calcita, né? Que é um carbonato de cálcio. Aí aqui nós temos aqui a reação que ela ocasiona com HCS, né, com esse ácido clorídrico, onde temos 2 HCl mais o carbonato de cálcio. Ele vai gerar o que? O gás carbônico mais a água mais o cloreto de cálcio. Então ele vai fazer essa reação química na hora que você pingar um HCl. Então aí você consegue determinar.
Então, essa classe dos carbonatos. A classificação dos carbonatos pode ser sintetizada do seguinte modo. Nós temos os carbonatos do tipo anidro, do tipo 1 para 1, onde é o grupo da calcita, né? Então, eles são do sistema trigonal, né? Então, a calcita, que é o carbonato de cálcio, a magnesita, que é o carbonato de magnésio, a siderita, que é o carbonato de ferro, a rodocrosita, que é o carbonato de magnésio, e a smithsonita, que é o carbonato de zinco, né? E temos o grupo 1 para 2, que é o do tipo, é o grupo da dolomita, que é o trigonal, classe romboédrica, né? Então a dolomita, ela é um carbonato de magnésio e cálcio, né? A anferita é um carbonato de ferro, magnésio e cálcio. A cutinahorita, que é o carbonato de magnésio e cálcio também, manganês e cálcio. E temos o grupo da aragonita, que é um grupo do sistema ortorrômbico, né? Onde ele tem da classe piramidal, a rômbica, né? Então a aragonita é o que? Carbonato de cálcio. A estrocionita, carbonato de estrôncio. A cerusita, que é um carbonato de chumbo. E a piterita, que é um carbonato de bário. E temos também alguns carbonatos hidratados, né? Aqui nós temos a malaquita, que é um carbonato hidratado de cobre, né? A azurita, que é um carbonato de cobre também hidratado. A auricacita, que é um carbonato hidratado de zinco, cobre, né? E a gaiolocita, que é um carbonato hidratado de cálcio e sódio. E a trona, que é o carbonato hidratado de sódio também. Todos eles são do sistema monoclínico, né? Então aqui nós temos o grupo da calcita, né, que é o carbonato de cálcio. Então a calcita, ela tem uma propriedade que essa é a dupla refração. Aqui no caso ele coloca um papel por trás, ela reflete nas direções opostas, né, gerando o que? Uma 3D. Então aqui nós temos uma siderita, né? Consegue observar aqui também a magnesita e aqui a siderita, que é a mais escura, né? Aqui nós temos a siderita, esse carbonato de ferro, e aqui também nós temos o que? A dolomita, né? Novamente a siderita, a magnesita e a pirrotita. Geralmente esses carbonatos, a gente tem uma rocha, ela não vai ter só um tipo de carbonato, geralmente vão ser vários, né? Você vai encontrar diferentes zonações desses tipos de carbonato. Então o grupo da calcita, a rodocrosita, né, que é o carbonato de manganês, né? A aragonita, que é carbonato de cálcio, que é do sistema ortorrômbico. Esses carbonatos hidratados, a malaquita, a azurita, né? Aí essa cor verde é devido ao cobre. Geralmente o cobre é a oxidação desse cobre, né, que dá essa tonalidade verde, azulado, né? Aqui nós temos as estalactites de malaquita. Olha a azurita, carbonato de zinco. Né? Então, gente, obrigado pela aula. Até a próxima aula.